Olá! Daremos início hoje à sexta aula sobre o nosso curso da Forma Extraordinária do Rito Romano, ou Missa Tridentina. Na primeira aula nós demos uma introdução, na segunda e na terceira algumas objeções a respeito do rito, a forma como os jovens estão buscando participar, e o resgate, a tradição. Na quarta e na quinta aula nós focamos nos documentos principais que embaseiam o rito tridentino, que é o Quaprimo Tempore de Pio V e a Summorum Pontificum do Papa Bento XVI. Agora nós vamos entrar numa parte do nosso curso em que vamos dar início à participação da Santa Missa, e compreender como participar. E toda a missa começa na sacristia. Então, vamos nos vestir, vamos nos paramentar para participar da missa. Primeiro, quem se arruma é o padre. O nosso câmera Fábio vai colocar aqui, assim espero, né? Algumas imagens dos paramentos dos sacerdotes que eu vou falar aqui. Eu estou utilizando como base esse livro aqui do Tesouro da Tradição, que, como falei, é o primeiro livro que eu estou utilizando. Ele tem o ordinário da missa, algumas reflexões. Eu recomendo que quem gosta do rito adquira. Então, o primeiro paramento que o sacerdote veste, obviamente, é aquilo que ele já está vestindo, que é a sua batina. O sacerdote do rito extraordinário, como exemplo da administração apostólica, eles obrigatoriamente usam a batina. Mas agora, de quem não pertence ao rito extraordinário, como a administração apostólica, o Código de Direito Canônico ele prevê que o sacerdote ele tem que se apresentar como sacerdote, ou seja, utilizar algo que o faça reconhecer. No atual Código de Direito Canônico, o clérigma, que é o colarinho eclesiástico, ele é o suficiente. Alguns buscam manter a batina como uma forma de, afinal de contas, tem um simbolismo, que é a mortalha de quem morreu para o mundo e está vivendo para Deus. Ou então, quem pertence às ordens religiosas, no caso que usa o hábito. Mas Felipe, o hábito não faz o monge, mas faz uma diferença. Então, assim, é diferente, quando você vê um padre que usa batina, é como se a gente cumprimenta, é como se a gente vê, é a mesma diferença quando a gente vê um policial à paisana e um policial fardado. Ele está exercendo a sua... Ele não está vestindo uma fantasia. Ele está vestindo a sua roupa de trabalho. Então, muito bom ver os sacerdotes voltando a utilizar a batina, voltando a utilizarem esse traço que os fazem reconhecer. Mas devo avisar novamente, o Código de Direito Canônico atual ele prevê que o sacerdote tem que usar pelo menos algo que o faça reconhecer. Filipe, e os padres que desobedecem a isso, que se vestem de leigos? Primeiro, correção fraterna, meu querido. Seja um pouco... Se você tem intimidade com esse sacerdote, fala, olha, o que eu vi lá, que se usa... Você não usa algo que te ajude a reconhecer, tal. Vamos ser prudentes quanto a isso, para podermos exercer uma boa correção fraterna e não sair por aí caçando briga. Não é isso que eu quero promover. Então, o padre com a sua batina, ele já vai começar a se paramentar agora para a missa. A primeira veste que ele vai vestir é o amito. O amito ele é uma espécie de um retângulo de algodão, de linho, onde ele vai se amarrar para cobrir esta parte aqui, para que nenhuma parte da batina fique do lado de fora. Então, utiliza-se o amito. No rito ordinário, alguns sacerdotes utilizam, alguns não mais, a maioria não usa mais, mas então hoje fica como um critério opcional. No rito tridentino, utiliza-se ele normalmente. Depois, usa-se a alva, ou aqui no Brasil também chama de túnica, que é uma veste branca. Essa veste branca não é uma veste de sacerdote, é uma veste de um batizado, que é daquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. É a veste que a gente usa no nosso batismo, tanto que na forma ordinária
um ministro da palavra, ele veste só a alva, ele só não coloca casula e estola. Mas ele utiliza a alva e vai fazer a celebração da palavra paramentado com a alva, que é uma veste tanto de um sacerdote quanto de leigo, a veste de batismo. Depois ele vai usar um cordão chamado símbolo. Obviamente, de uma forma prática, o símbolo é para poder segurar a alva para que ele não possa pisar, né, nos pés da alva, não possa tropeçar. Como eu faço, né, eu já fui acólito, minha túnica era um pouquinho larga, um pouquinho alta, então eu utilizava um símbolo para poder levantar um pouquinho. Mas também tem um sentido simbólico, que é de cingir os rins, que os peregrinos utilizavam, né, cingiam os rins para que eles não se balançassem e provocassem muitas dores durante a sua caminhada, ou seja, significa a continência, a virtude da castidade. Depois, o sacerdote no rito extraordinário, ele coloca algo chamado manípulo, tanto que até tem aqui na oração, aqui, ó. Ele é uma faixa de seda que é usada no braço esquerdo. Ele retira essa faixa apenas para ler o Evangelho, coloca, né, no missal, e depois, assim que ele termina de proferir a homilia, ele vai lá e coloca de novo. Representa a paixão de Nosso Senhor. Então, manípulo. Não sei se eu nem estou usando da mão certa, né, mas tudo bem. Ele utiliza em uma das mãos, se eu não me engano, é a mão esquerda. Essa é a mão esquerda, a mão direita, o braço esquerdo. O braço esquerdo ele utiliza, retira o Evangelho, ao proclamar o Evangelho, durante a homilia, depois ele vai lá e coloca de novo. Desses 4 que eu já falei, apenas a alva que é conhecida no rito ordinário. Não porque deixou de ser costume, deixou de ser obrigatório. Tanto que no rito ordinário só é obrigatório a alva, a estola e a casula. Enfim, a estola é uma outra faixa de linho que no rito ordinário ela é usada assim, né? O sacerdote veste, ela fica no horizontal. Em algumas casulas ela é cruzada. E a estola do diácono, ou seja, aquele que está no primeiro grau da ordem, ela é cruzada assim. Ela é como se fosse uma... Desculpa a expressão, gente, mas não tem como. Ela é como se fosse uma faixa de Miss Universo. Não querendo denegrir, pelo amor de Deus. É para poder usar um termo mais comparativo, mas... Ela é feita cruzada assim, a do diácono. Enquanto do sacerdote ela é jogada, ou ela é cruzada, mas feita no formato de um X. A casula, a estola, ela utiliza-se com a cor do tempo litúrgico. Falarei isso mais à frente, sobre tempo litúrgico, sobre calendário, sobre tudo isso. E a estola, ela significa a imortalidade, ou seja, o Cristo imortal. E por fim, a casula. A casula, eu vou colocar aqui as imagens, ela tem 2 tipos. A casula gótica, que é o que mais costumamos ver na forma ordinária, e a casula romana, que é a que mais vemos no rito extraordinário. A casula romana ela é mais firme, enquanto a casula gótica ela é mais ondulada. Embora seja um costume que no rito tridentino utiliza-se a casula romana e no rito ordinário a casula gótica, não tem uma obrigação. Um padre que vai celebrar a missa de Paulo VI pode usar a casula romana. Um padre que celebra a missa tridentina pode usar a casula gótica, como eu já vi muitas vezes. Essa casula, casula significa casinho, ou seja, é o jugo de Nosso Senhor dos pesos do sacerdote. A cruz que o padre carrega, tanto que em algumas casulas tem uma grande cruz na parte de trás, significando a cruz que o padre está carregando. Ele em pessoa Cristo. Outros paramentos, né, por exemplo, que é a capa pluvial, né, ou a capa de asperges, né, que é uma espécie de capa mesmo, que envolve, que o padre utiliza antes da missa tridentina
para fazer o asperges, né, que é jogar a água benta antes da missa começar. E também a capa pluvial, que é usada na exposição do Santíssimo Sacramento, que é usada no rito ordinário também. Alguns padres utilizam também chapéus, como, por exemplo, o solidel, que é muito mais visto nos bispos, mas também tem o solidel dos padres, que é preto, que é um pequeno bonezinho que ele se mantém na cabeça do sacerdote. Ele só retira na hora no início da oração eucarística, na hora da parte do ofertório. Aí ele retira mesmo, fica com a cabeça toda descoberta. Alguns sacerdotes também costumam usar o barrete, que a imagem está aqui, ela lembra um pouco o capelo que é usado pelos formandos. Tanto que você reparou que a batina também ela parece com a beca dos formandos? Interessante, né? Isso se deve muito ao fato da igreja ter criado as universidades. Mas enfim, esse é o paramento do sacerdote. Ele já se paramentou. Para cada paramento que ele coloca, ele faz uma oração. Ele pega então o cálice, junto com o véu, do jeito que está aqui, e vai para a Santa Missa, para dar início à Santa Missa. Agora é a nossa vez. Nós, fiéis, vamos também nos preparar para a Santa Missa.